que para conseguir descaracterizar o vínculo de emprego, tu tem que conseguir, na prática, afastar algum dos elementos. E isso é uma cautela prévia que a startup tem que fazer na medida de adoção de boas práticas. Então, por exemplo, controle de horário, ter um chefe determinando ordens diretas, ter um direito a férias e 13º, todos esses são pontos que são alerta vermelho. Tudo isso aqui vai atrair um risco de reconhecimento do vínculo enorme e que precisa ser ao máximo possível descaracterizado e afastado do dia a dia das empresas de vocês. Exemplos de medidas preventivas para reduzir esse passivo trabalhista, tá, pessoal? Primeira questão: tarefas em aplicativo ou plataforma sem controle de horário. Qual é o problema do controle de horário? É que se a gente estiver controlando o horário, tu já tem ali um passo muito relevante para a subordinação. Eu só controlo o horário de quem tem que prestar contas para mim. Eu vou dizer, olha, pô, o que tu tá fazendo aí que teu almoço se passou? Tu foi almoçar e não voltou? Ah, tu teve que levar teu filho para a escola, ou levar teu filho para o pediatra, mas e por que tu não voltou a trabalhar? Todos esses elementos são comprovações de quê? De subordinação. Um profissional autônomo não tem esse tipo de controle. Tu contrata um profissional para prestar algum serviço como autônomo, a obrigação dele é te entregar o serviço contratado. Como ele vai fazer, no horário que ele vai fazer, show de bola. O que ele não pode fazer é te prejudicar, mas ele tem liberdade para executar o trabalho, tá? Uma prática que é muito recorrente, que é um ponto muito sensível. Cargos diferentes para CLT e PJ, tá? Por que que é sensível isso? É muito recorrente que a mesma empresa, à medida que ela vai crescendo, ela começa a criar regimes de contratação híbridos. Ela contrata alguns profissionais CLT e outros profissionais PJ. Se tu tiver o mesmo cargo sendo executado por alguns CLT e outros PJ, é muito tranquilo para que esses PJ peguem esses profissionais, esses prestadores autônomos, caso queiram, digam, bom, mas eu estou executando o mesmo trabalho que esse outro profissional, e esse outro profissional é seletista, por que que eu também não sou? E ele consegue fazer uma espécie de equiparação no tratamento jurídico para poder ser tratado como empregado também, mesmo que o contrato dele não preveja isso. E aí, indo nessa linha, é muito importante adotar local de trabalho e funções diferentes para permitir essa cisão clara. Não tem nenhum impeditivo para vocês, para a empresa contratar alguns profissionais CLT e outros PJ. Inclusive, pode ser uma ótima prática. Só que é muito importante evitar essa mistura, essa, essa espécie de confusão entre os regimes, ela cria essas brechas que podem ser exploradas eventualmente em ações trabalhistas. Tá? Terceiro item é o risco das remunerações sequenciais e idênticas para o mesmo contratante. Isso é problemático porque a continuidade da relação, de prestação de serviços, a habitualidade é um dos requisitos. Se eu todo mês estou pagando R$ 2.000, R$ 2.000, R$ 2.000, todo mês para aquele profissional, a coisa está um pouco estranha, né? Porque eu não estou contratando ele para a execução de uma tarefa. Porque se eu contratar ele para uma execução de uma tarefa, depois para uma outra tarefa, depois para uma outra tarefa, me parece razoável que essas remunerações elas variem tanto em valor quanto na data do pagamento. Mas aí tu olha que o cara paga dia 5, 2.000, dia 5, 2.000, dia 5, 2.000, ué, por que ele está recebendo esse valor tão fixo? Para tu caracterizar que aquilo ali, na verdade, o que ele está recebendo é salário, é muito, muito fácil. Então, isso também é um elemento que é muito importante ter essa cautela para não criar relacionamentos dessa forma. O pagamento por execução por tarefa ou por hora e não um valor fixo mensal. O melhor de todos é uma remuneração por tarefa, por job. Por quê? Porque isso é o que caracteriza melhor a autonomia, liberdade do profissional. E não alguém que está lá disponível todos os dias com a mesma carga horária, porque isso naturalmente identifica esse caráter tanto de habitualidade quanto de subordinação. Então também são elementos para vocês cuidarem. Tá? Aqui, esse outro requisito também eu já mencionei para vocês, sobre a ideia dos prestadores exercerem funções diferentes dos contratados CLT, e aí que não tem problema contratar alguns CLT e outros PJ, mas evitar que sejam na mesma função. E, por fim, destacar que, caso haja necessidade de utilização do e-mail da empresa, utilizar um e-mail que seja um e-mail sem nome, que seja um e-mail identificador da própria empresa em si.
e não com o nome do profissional, porque afinal de contas ele é um profissional autônomo, ele não está necessariamente vinculado à empresa como um empregado. Então, essas são cautelas relevantes. Em todos os casos, o que eu quero destacar para vocês é que isso aqui são orientações de boas práticas, não para serem entendidas como orientações para tentar fraudar a lei trabalhista. Isso aqui são métodos para ter um relacionamento que seja um relacionamento verdadeiramente de prestação de serviços de autonomia. Se vocês forem contratar empregados, é fundamental que vocês tratem como empregados e assinem a carteira e celebrem contratos trabalhistas. Se não for esse o caso, tem que tratar como um prestador de serviços, para que não haja fraude à lei. A CLT é muito clara. Se vocês quiserem fraudar a lei, o tribunal, o Poder Judiciário trabalhista, em hipótese alguma, vai chancelar esse tipo de coisa e a ação vai ser movida e esse tipo de fraude vai ser reconhecido.